namora nem de brincadeira. O que isso significa? O que é criança? Que criança nós estamos falando, né? E o que é namorar para essa criança que, na verdade, da onde a gente principia tudo isso, né? Da onde está o início de tudo isso? As crianças, independente da forma, da época do mundo, daquilo que se desenvolve, elas imitam, né, muito fortemente os seus pais. Num primeiro momento, né, o ser humano ele é simbólico, né? Faz parte da natureza humana ser simbólico, simbolizar. E a gente tem que entender um pouco o que é esse simbolismo, então, né? Como assim eu simbolizo? Então, assim, existe uma necessidade e uma verdade e uma função social, né? Os símbolos, simbolizar, né? E o que eu simbolizo? Eu simbolizo aquilo que é a minha forma de me comunicar com o mundo. É a forma que eu encontro de representar algo socialmente, né? Como que a gente sabe o que é certo, o que é errado, como se comportar, como se vestir, enfim, são símbolos que a gente vai criando. E aí, o que são esses símbolos? A gente tem esses símbolos e a gente passa a representar, né? O que é, então, representar? É a mesma coisa que o ator. O que o ator faz quando ele está representando? Ele quer ser aquele símbolo, ele quer ser aquela imagem, né? O que você quando você desenha, quando você pinta, né? É que seja essa imagem. E aí, na sequência disso, o que a gente tem? A gente tem os jogos simbólicos, que é uma estrutura muito falada por Piaget, né? Que nada mais é do que a criança recriar esses símbolos para que ela possa compreender essa realidade, renomear, se recontactar, né, com isso que é o que ela vive, né? Então, na escola, por exemplo, a gente é um espaço que a gente cria muitos jogos simbólicos. Por exemplo, quando eu vou brincar de casinha, de fazer comidinha, de ser médico, de ser professora, de ser qualquer coisa. Isso são os jogos simbólicos, né? O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo novamente aquele símbolo que a criança capta, né? Para que ela compreenda esse símbolo e ela vai representar esses papéis, né? Então, isso que é o jogo simbólico, quando ela vem representar esses papéis. E quais são esses papéis? Esses papéis que ela representa é aquilo que faz parte do cotidiano dela, é aquilo que ela vê. Então, elas querem reproduzir essas situações que elas têm no dia a dia, e é importante porque aí elas vão colocar o entendimento delas sobre isso, aquilo que elas discordam, aquilo que as incomoda. É uma maneira que elas têm de recriar essa realidade. Não só algo que é o que fazem, mas o que ela gostaria que fizessem, ou que fizeram em algum momento, e ela fica repetindo várias vezes porque ela precisa aprender a lidar com aquilo, né? Então, assim, para o bem e para o mal, né? Então, aí quando a gente fala que ela recria e que isso está muito ligado à representação e a representação está ligada aos símbolos, né? A gente entende um pouco sobre o processo do ser criança e aquilo que a gente tem que perceber, que a gente tem que cuidar, né? Então, dentro disso, o que acontece? A gente tem as fases, paralelamente a isso, do desenvolvimento. E aí é claro que se a gente está falando do namorar, eu vou trazer então a questão da sexualidade, porque pode estar ou não relacionado a isso, né? E aí, isso, quem vai dar este tom é a família, são as pessoas com que ela convive, porque ela vai estar reproduzindo algum símbolo que ela compreendeu. Claro. Ao mesmo tempo, isso conectado
aos momentos dela, né? Então, a criança, no primeiro momento, ela tem algumas fases. Vamos começar ali da criança pequena, né? De uma fase ali do bebê, que ele já tem a relação do prazer, só que não é o prazer ligado ao sexo, é o prazer ligado, por exemplo, à criança à oralidade, né? Tudo ela põe na boca e aquilo dá prazer. Essa fase, para os pais e para a sociedade, ela é muito bem aceita, é muito tranquilo, tudo ela leva a boca, é chupeta, é a mão, é o pé, é o brinquedo, é o tempo inteiro ela levando essas coisas à boca. Então, é a fase que a gente conhece como a fase oral, né? Depois, por volta dos 2 anos, é quando ela começa a ter o controle do esfíncter, do xixi, do cocô, e ela é muito aplaudida por isso, ela é a fase do desfraude. Então, isso dá um prazer. Este controle para ela dá um prazer também. Ela começa a perceber que ela tem uma relação com outras partes do corpo. Só que até aí, a criança ela sente como um todo, né? O bebê ele sente dor, ele chora, o corpinho dele inteiro chora, o corpinho dele inteiro vibra. A criança é pequena, às vezes aonde dói, ela não sabe identificar onde dói. Aonde está o prazer? Ela não sabe identificar exatamente onde está o prazer. Ela é muito inteira, ela é muito uno, né? E isso confunde um pouco, a gente deixa em alguns momentos meio angustiados, mas é isso, é muito diferente do prazer sexual já do adulto, do adolescente, depois, né? Porque depois ela entra numa outra fase, que é 3, 4 anos, que é a fase onde ela começa a explorar, que é onde vem a história do namoro, né? Normalmente, ou quando é bem pequenininho, porque é bonitinho, né? Ou 3, 4 anos, por quê? Porque ela começa a explorar a questão corporal, e aí, diferente do que aquele momento onde ela sentir o prazer quando é bebê e colocar as coisas na boca é aceito socialmente, a questão ligada, né, aos órgãos sexuais não é aceita normalmente, né? É um estado tenso. Mas ela está descobrindo essas partes do corpo mesmo, e isso começa muito cedo, né? 3 anos, 4 anos, às vezes, inclusive isso acontece sem querer, ela tá ali e ela passa a mão no corpo todo, e ela encosta alguma coisa e senta de um jeito que ela sente que trouxe alguma sensação diferente no corpo dela, né? E que tudo bem também, não tem, ela tá ali sentindo, e ela vê que quando ela toca em uma outra área, ela sente alguma coisa que ela acha que é gostoso, né? E aí é muito comum nessa fase, é o início da fase da criança da masturbação, né? Porque ela começa a entrar em contato, mas ela não tem em tudo isso uma clareza, uma percepção de que, assim, da sexualidade, do sexo. Não existe isso. É só ainda essa sensação agradável, essa sensação prazerosa. Isso não está ligado a nenhuma ideia, a nenhum pensamento, a nenhuma relação. É só um lugar do corpo que se toca e é gostoso e dá prazer. Ainda não é Como tabu, no né? primeiro momento era a boca, né? E aí é uma fase, ao mesmo tempo, que ela entende, começa a perceber a diferença entre o feminino e o masculino. E ela começa a brincar com isso, né? Ela começa a brincar, ela começa a querer perceber o corpo do outro, querer conhecer o corpo do outro. É muito comum a criança querer beijar na boca nessa fase, na boca do pai, na Eu tenho boca uma da mãe, na sobrinha. boca do amiguinho, né? Tem criança que põe a língua, porque assim, dentro do outro, como que é dentro, é uma porta de acesso. E isso não tem nada de estranho. Para a criança é muito natural. Para o adulto que vê isso com os olhos diferentes. Até aí é tudo uma exploração. Ela não tem nenhuma conexão com a sexualidade no sentido do adulto, né? Essa ideia que a gente tem é tudo uma brincadeira de perceber o corpo e de entender essas diferenças. Essa é uma fase super que se fala que a criança está namorando, porque tem aquele amiguinho que é o que ela se sente mais à vontade, que é normalmente a outra criança que ela
tem mais próxima, e que ela vai explorar com aquela outra criança mesmo, principalmente se ela é uma menina com menino ou um menino com a menina, porque é o diferente, é o que ela não conhece, né? Mas é só essa questão dessa percepção dos prazeres do corpo, que estão no corpo, e dessa relação com a diferença, com o outro. E aí a gente está chegando nos 6 anos, que quando entra ali com 6, 7 anos, isso dá uma acalmada, digamos assim. Porque a criança começa a ter, primeiro que uma percepção do outro, do todo, ela começa a entender um pouco a questão da intimidade, porque ela já começou a racionalizar. Por outro lado, ela começa a ter novos interesses também. Ela começa a ter um interesse pela aprendizagem, alfabetização, por esportes, por uma série de coisas que ela sai um pouco desse mundo eu e meu corpo e minhas sensações para olhar o mundo, né? Então, tem um lado que esse tipo de situação baixa um pouco, né, por causa de todas essas questões, às vezes é um alívio para os pais, porque, assim, é aquela questão da criança estar na rua, dependendo do lugar, e ela começa a se esfregar, e ela começa... E assim, você vai, ai meu Deus, né? É isso, mas é normal, né? É assim. E aí, quando tá com 6, 7, só acaba, ufa, né? É muito interessante essa percepção, né? E aí, tudo isso a gente está falando ao mesmo tempo, aí numa linha assim, o Osho traz muito isso, que é uma pessoa que eu considero muito, que tem uma influência muito grande, né, no processo da teia, no meu processo. Então, ele diz sobre essa fase, que ele divide em ciclos de 7 anos, ele sempre falou sobre isso, e esse, então, são os primeiros 7 anos, e que ele considera que são os 7 anos mais importantes da vida. E que a melhor coisa que a gente pode fazer para uma criança nessa fase é protegê-la. Protegê-la não no sentido de aprisionamento, não no sentido de não deixá-la fazer as coisas, porque ele acha que a criança tem que passar por todas as experiências dentro de um cuidado dos pais, que os pais estão ali para tutorar, para que ela não se machuque, né? Mas, ao mesmo tempo, falando sobre isso com ela, mas uma questão de proteger para que ela permaneça ela, para que ela tenha um mínimo de influências da sociedade como um todo, das repressões, dos dogmas, das influências diversas da sociedade, não a veja de uma forma preconceituosa, trazendo toda essa carga social, para que ela possa se manter conectada com ela mesma, e, ao mesmo tempo, que os pais e as pessoas que estão ao redor também não consigam transferir os seus próprios medos para elas. Então, estou falando assim de um outro aspecto, né? Então, o que eu estou dizendo sobre isso? Que é um momento, voltando e conectando com o assunto que a gente trouxe até aí. Até os 7 anos, é muito comum que ela simbolize, é muito comum que ela traga jogos, mas esses jogos têm muita relação com conceitos ou preconceitos, tá? Que a própria sociedade traz para ela, e que quanto mais a gente conseguir deixá-la protegida desse tipo de coisa, para ela não entrar e não absorver esse tipo de conceitos, para que ela possa simplesmente estar nela, mesmo na sexualidade dela, mesmo na sexualidade no sentido do prazer, do sentir o corpo, do brincar e de estar tranquila, leve, sem esses conceitos tortos. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor. Então, por que trazer nomes? Já é namorado, é o quê? Deixa ela em paz, deixa ela brincar, ela não precisa conceituar nada, ela não precisa dar nomes para nada, ela não precisa receber, e ao mesmo tempo não precisa que fique a gente também o tempo inteiro com medos sobre aquilo que ela está vivenciando, né? Nem para um lado, nem para o outro. Eu acho que essa linha
de fazer com que ela permaneça ela mesma, sem grandes influências do meio externo, é uma boa referência, inclusive para isso. Então, tudo que você considerar ali que seriam essas influências, esses dogmas que afete e que depois possa trazer, estabelecer conceitos ou preconceitos, evitar o máximo possível esse tipo de situação até esses 7 anos. Porque também, assim, passado isso, por um aspecto, vai dar uma acalmada em relação, voltando naquele lugar da sexualidade, da sensualidade, mas de uma forma da brincadeira, e que a gente, enquanto adulto, se angustia, mas que para ela dá tudo bem, é só uma brincadeira, uma experiência, né? Não tem relação com a sexualidade adulta, é só uma descoberta do próprio corpo, das diferenças, e só isso, né? E aí, se a gente consegue protegê-la e deixar que ela fique em paz nesse momento, sem criar esses conceitos, a gente pode considerar, então, que daí ela vai se estabelecer nessa relação mais social, ela estará, então, a partir de uns 7 anos, entrando numa nova fase, que aí é uma fase de uma outra experiência. Aí é a experiência do relacionamento. É a experiência como eu trouxe aqui, né? Vai priorizar as amizades, vai priorizar as relações, e ela já está mais conectada e compreendendo mais os símbolos e a intimidade. E aí eu vejo que a grande questão é uma que a gente tem discutido bastante aqui, a nomenclatura. Então, você vai fazer uma representação de uma situação, deixe claro para a criança que ela está representando. É uma brincadeira que ela está fazendo, porque ela está apenas brincando. Então a gente pode brincar de namorar a partir dessa idade, se quiser fazer essa brincadeira, pode brincar de namorar, mas é uma brincadeira porque ela está trazendo jogos simbólicos. Ela está trazendo um símbolo, né? Então, como uma peça, como uma história, como algo que ela está vivendo. Então, e aí é um momento que a gente tem que ver dessa forma, que também não é sério, mas que, inclusive, é um momento importante, né? Aí, trazendo hoje novamente, ele traz que essa segunda fase é a fase de experimentação sexual, né? São as fases das brincadeiras, do menino, da menina, e quanto mais isso não é reprimido, segundo ele, na próxima fase a pessoa será mais feliz e assim, ele diz que os meninos e as meninas que puderam, por exemplo, muitas vezes quando você tem irmãos, né, que é menino e menina, eles são muito menos pervertidos do que aqueles que não conviveram, que não viram sem roupa, que não viram pai e mãe sem roupa, que não tem todos esses tabus, né? É uma fase que é muito mais tranquila, se você não fica tão tensa com essas experiências, que também são jogos, mas aí já são jogos dentro da sexualidade. Eles já entenderam, então, a questão da sexualidade, né? Mas são brincadeiras de sexualidade para entender como isso acontece também, e também de conhecimento do corpo, agora com esta diferença, que eles já entendem, né, e já percebe esse prazer, porque neste momento também, desse segundo setênio, né, é quando, a partir de 8, 9 anos, a menina pode estar entrando na puberdade, e o menino, 9, 10 anos, né? E aí, outra diferenciação entre puberdade e adolescência. A puberdade é, no caso da menina, quando por volta de 8, 9 até uns 12, 13 anos, tudo isso dentro da normalidade, começa a ter o broto mamário. É a primeira indicação, né, da puberdade da menina. E a puberdade do menino é o crescimento do testículo, porque, na verdade, o organismo começa a se preparar para uma reprodução daqui a alguns anos, né? Então, vão se passando alguns anos, a puberdade é o início de um processo de adolescência. Por que é o início? Porque a adolescência é a transição entre a infância
e o adulto. É essa passagem do meio, que no ECA, aqui no Brasil, porque isso muda de um lugar para o outro, no ECA, aqui no Brasil, é considerado de 12 a 18 anos, a fase da adolescência. E a puberdade marca essa entrada. Porque o que é a puberdade? É quando começam as mudanças no nosso corpo. A primeira da menina é o broto mamário, o primeiro do menino é o crescimento do testículo, e vem acompanhado depois de uma sequência de mudanças físicas, né? Até que ele chegue à idade adulta. Mas é muito interessante, entre essas mudanças tem um aspecto físico, um aspecto mental, um aspecto sexual, emocional e social. E dentro do aspecto social, que está na adolescência, é um momento onde eles se esforçam. O adolescente, na verdade, ele está se esforçando, né, para alcançar as expectativas propostas relacionadas com essa demanda da sociedade que ele vive. Então, a gente volta normalmente. E quais são essas expectativas? As expectativas socioculturais. Então, a gente volta mais uma vez que ele quer, de alguma forma, nesse processo da adolescência, tá, conseguir, apesar de todas as dificuldades, de todos os conflitos, né, o maior objetivo dele é atingir as expectativas socioculturais da sociedade que ele vive. Isso é muito marcante na adolescência, no adolescente. E quais são essas expectativas? Cada sociedade, cada grupo social, e partindo também a própria família, que vai estabelecendo tudo isso, né? Na rotina, no dia a dia, na forma de relacionamento. Então, o que eu vejo? Que tudo tem uma fase orgânica, ou seja, eu tenho. E aí, para o Osho, esse período é um período, aí sim, né? Dos 7 aos 14 são essas brincadeiras de percepção, de compreender o corpo, de entender a sexualidade, né? E dos 14 aos 21, de vivenciar, entrar em contato, e aí sim é a idade das paixões, que ele fala que são os momentos que a gente se apaixona se tiver vivido bem a etapa anterior. Porque senão vai ter que viver primeiro essa etapa da brincadeira, porque não consegue se entregar um amor, uma paixão ainda nessa fase, porque ficou faltando essas brincadeiras primeiro. Então, é muito interessante, assim, que cada etapa é importante e é necessária, né? E aí a gente vai fazendo, é complexo por isso, porque tem um parâmetro, né? Então, como que a medicina, a psicologia vê, né, o corpo humano, a parte psicológica, e aí quando eu trago o Osho é o transcendental, e aí dentro do processo educativo, como que a gente trata tudo isso. Então, tem um passo a passo ali, né, dessa relação da percepção da sexualidade da criança, da percepção dela, primeiro, dos prazeres que não são sexuais, não são ligados a essa ideia. Depois eles passam a ter esta relação, mas é de uma ingenuidade muito maior, né, do que aquela que a gente, enquanto adulto, percebe. E, ao mesmo tempo, quando isso surge, o corpo está se preparando para isso mesmo. Então, é realmente o momento de experimentar e de brincar, né? Porque quando você fala que você vê que o Osho está falando que de 7 a 14 é o período dessas brincadeiras, e, ao mesmo tempo, na fisiologia, você vê que é quando começa a se preparar o corpo para você se tornar um reprodutor, porque esse é o caminho do nosso organismo, exatamente nessa mesma fase, até os 14, faz sentido, as coisas fazem sentido. Tudo está se preparando para depois, num outro momento, você poder realmente se tornar um ser, o adulto,
né, ou caminhar para isso, afinando, apurando ali as necessidades da sociedade, já com o teu aparato orgânico compreendido, né, para se lançar nessa sociedade, compreender a sua cabeça, tá em formação também, o seu cérebro, para que você possa, então, passado esse último ciclo de 7 anos, estar preparado para adentrar a vida adulta realmente, né, que é depois dos 21 anos, ou seja, você percorreu toda a trajetória de uma forma tranquila. Mas, para que isso seja possível, ser tranquilo, né, você precisa de compreender isso e compreender esses símbolos. E não criar histórias que não existem dentro de tudo isso. E, ao mesmo tempo, validar algumas coisas em cada fase que fazem parte daquele momento mesmo, né? E auxiliar para que isso caminhe de uma forma saudável, porque muitas vezes a gente tem as angústias de ou ficar dando nome para as coisas que ainda não são, né? Ou algumas coisas que são, tornar ruins, negativas, feias, e que na verdade também não são. Né? Então, eu acho que é isso, assim, de uma forma geral. Aí não sei responder. Criança namora? Depende do que está considerando. Né? A criança não namora nem de brincadeira. Acho que até os 7 anos nem de brincadeira. Né? Dos 7 anos para frente, como representação, como brincadeira, como experiência, aí pode ser também. Né? Agora, namorar de verdade mesmo, que seja um namoro, aí é bem lá para frente. Né? Não é nessa idade. Eu também não sei. Eu acho que é muito difícil mesmo. Eu também tenho uma filha, né? Sou mulher, tenho sobrinhas, tenho alunas, alunos, e é sempre um lugar que a gente se preocupa, porque a gente tem uma sociedade bem doente, sexualmente dizendo. Nesse momento, estou só, né, fazendo esse recorte. E eu acho que é muito delicado, porque tudo isso, é claro, isso é um processo que a gente falou ali, fisiológico, biológico, psicológico, lidando com pessoas normais dentro de uma sociedade de pessoas equilibradas que consigam perceber tudo isso, né? Paralelamente, a gente tem que ter, sim, alguns cuidados. Então, em primeiro lugar, eu sinto que uma coisa assim, bem importante é que, diante de tudo isso, por exemplo, quando eu trago a questão da sexualidade, por exemplo, a partir de 7, 8 anos, a primeira coisa que eu acho que tem que ter muito claro é que brincadeira só acontece com crianças da mesma idade. Primeira coisa. Né? Porque senão é abuso. Então, estão os dois descobrindo alguma coisa de fato, eles estão descobrindo, né? E desde que um não faça nada que machuque o outro. Então, duas crianças de 7 anos olhando, né, se vendo, se tocando de uma forma delicada, e entre os dois que estão olhando e descobrindo, dentro da mesma ingenuidade, tudo bem, né? Eu posso até separar, não deixar, mas é leve, é uma brincadeira, eles estão entrando em contato. E para as crianças, eu acho que tem que deixar isso muito claro, né? Que ela não precisa ter medo do outro, da mesma idade, do amiguinho. Agora, com um adulto é papai e mamãe. Né? Adulto para tocar, adulto para mexer, é papai, mamãe ou aquela pessoa que cuida, porque a gente tem que proteger, né? E assim, e ainda estou falando da criança, vamos falar em 6, 7 anos, mas se eu considerar 10, 11, tem muitas crianças de 10, 11 anos já com a cabeça, infelizmente, toda deturpada, porque não teve tudo isso acompanhado. Por isso que eu falo também do cuidado do toque, do cuidado assim de não machucar, o meu corpo é só o que eu quero. Agora sim, não pode virar um pânico também, porque senão você cria um outro problema, né? O seu corpo passa a ser uma couraça
e aí você não consegue também estabelecer, porque tudo te dá medo, né? É aquilo, papai e a mamãe falou tanta coisa que me deixou com medo que eu não quero que me encoste, né? E como vai ser isso depois, lá para frente? Então, a gente tem que estar sempre sendo cuidadoso, né, entre isso mesmo, né, resguardar, proteger para que não aconteça nada nesse sentido de um abuso, né? Mas ao mesmo tempo não tornar isso um medo e uma questão séria psicológica depois nos relacionamentos que ele vai ter. Você vai fazer terapia quando crescer, né? Eu acho que a questão não é nem fazer terapia, porque eu acho assim, para mim fazer terapia é básico e tem que fazer sempre, todos teríamos que fazer, né? Mas de ficar muito sofrido, de ficar muito tenso, de não conseguir se relacionar, né? Então eu acho que tem que ter esse cuidado mesmo. E eu acredito que a melhor forma é a observação, né? Quando eu trago todas essas questões, é para quê? Para que a gente possa ter esse conhecimento. Então, tá lá o menininho brincando com a menininha, 7, 8 anos, você não chega e faça aquele carnaval, né? Para não criar um impacto de medo. Mas você está ali olhando, né? O menininho e a menininha estão ali na sua frente. Percebeu? Fica ali um pouco de olho, o que está acontecendo. E se está ligado que é ali, é o menininho e a menininha, né? Olha, essa brincadeira, isso que eu tô vendo aqui, filha, é só com seu amiguinho, só com seus amiguinhos da sua idade, porque só criança brinca com criança, entendeu? Esse tipo de brincadeira é assim, e você continua sempre ali olhando. E aos poucos vai trazendo outras informações. Porque, olha, além disso, é só quando você for grande, quando você for adulta, porque o seu corpo você tem que cuidar, você tem que tomar cuidado com ele, né? Ele é a sua morada, ele é o seu espaço de saúde, né? As pessoas não podem invadir também. Agora, abraçar, beijar, fazer carinho, a gente não pode criar uma situação de medo em relação a isso também, né? Porque é muito delicado. E, infelizmente, a gente está numa sociedade onde tem muitas pessoas doentes mesmo. É triste, é doença, é uma doença horrorosa, né? É uma doença que a pessoa realmente teve. Sempre que eu vejo coisas de pedófilos, são pessoas que tiveram problemas muito sérios, né? Eu não consigo lidar, vou ser bem sincera, né? É um limite para mim, né? Que nem, por exemplo, no outro encontro a gente estava falando sobre bullying, sobre uma série de coisas, e a gente tem que saber qual é o limite de cada um. E para mim, um pedófilo é o meu limite, eu não consigo, né? Agora, eu até entendo que existem causas doentias dentro disso. Mas de eu entender, para eu aceitar a pessoa e ter amor no meu coração, eu não consigo, né? Eu acho assim, graças a Deus, tem gente que trabalha com isso e consegue, porque sempre precisa. Eu acho que não existe nenhum caminho melhor do que o amor, né? Não existe. E quem consegue trabalhar com isso, assim, tem realmente a minha devoção, né? Porque eu vejo que é um tipo de coração assim muito grande que eu ainda não alcancei. E não falo isso por orgulho, falo isso por verdade, eu não alcancei, né? Mas são pessoas que precisam muito de ajuda, né? Bastante. Mas é muito triste, porque acaba trazendo situações, porque é isso, a criança ela está aberta, aquilo para ela inicialmente é gostoso, é agradável, ela está sentindo no corpo, se não está machucando, que daí entra em outros níveis, se está sendo só agradada, é gostoso. Depois que ela pode, quando ela for maior, normalmente você entende só quando você é grande, né? O abuso da criança, ela só vai entender depois. E isso é muito triste, porque é se aproveitar de uma ingenuidade, de uma inocência total, né? E isso é muito triste. E não importa se é de mulher em relação a menino, se é de homem em relação a menina, se é pequenininho ou se já é um pouco maior, é abuso, né? Adulto tem que se relacionar sexualmente com adulto.
que já tenha se desenvolvido ali, concluído essa fase que a gente chama de adolescência, já está se entendendo no mundo e pode fazer as suas escolhas. Por mais que ele tenha, acredite que com 14 anos já sou adulto, não sou. Você pode olhar lá fisiologicamente que não tem essa percepção. E quem tem que ter essa consciência, essa noção, não é a menina de 14 anos, não é um menino de 15 anos, é o adulto. A responsabilidade é apenas do adulto, né? Em qualquer instância. Então, eu vejo que é muito sério isso para mim, né? Mas, nossa, mas o menino, adolescente, você acha que ele não achou legal? Ele achou legal, mas ele foi abusado. Ele achou legal porque naquele momento, ele está nessa fase onde está aflorado tudo isso mesmo, mas foi abusado, né? Está errado. Então, eu vejo que é um assunto realmente muito delicado. As pessoas que lidam e trabalham com isso têm que ter um coração gigante para compreender que é um problema muito sério, que quem viveu, quem sofre, mas é uma pessoa muito de coração grande e especializada, porque não é o trabalho fácil. O meu, graças a Deus, é com criança, na educação, é onde eu dou conta, né? E assim, já não é fácil, né? Muitas vezes, assim, mesmo sobre esse aspecto, eu, particularmente, acho importante ter adultos perto sempre, acho muito importante, né? Em todas essas idades, nem pro adulto, ele nem precisa interferir, mas ele está ali vendo o que está acontecendo, né? Por conta da sociedade que a gente vive e das deturpações que as próprias crianças recebem por conta de pais, de famílias, de outras situações que acontecem, que chegam nela, né? Então, a gente tem sempre que estar com um olhar atento, né? Eu já trabalhei como educadora em lugares com grupos de crianças, por exemplo, filhos de presidiário, né? Filhos de prostitutas. E, assim, são crianças, mas eu vou te contar que essa relação deles, por exemplo, em relação à sexualidade, é muito diferente. E são crianças, né? Estão simbolizando, estão lidando, estão nos seus jogos simbólicos, estão trazendo aquilo que viveram, mas pode prejudicar muito uma outra criança também. Então, que não tem essa bagagem, né? Que infelizmente ele tem, infelizmente, é triste porque ele recebeu, chegou nele, né? É triste para a gente, tem a história dele, eu respeito, mas para mim é triste ter que ser tirado dessa infância, mas ele já foi, né? E sem perceber, ele está tirando uma outra criança. E eu quero que isso aconteça o mínimo possível. Eu quero que crianças possam ser crianças, que ninguém roube a infância de ninguém, não importa quem quer que seja. Então, a gente tem que estar um pouquinho assim, com cuidado, para também não virar um monte de pessoas em estado de tensão, mas sempre ali por perto, observando, né, o que está acontecendo, porque às vezes, sem que você perceba, você como mãe, você como educador, né, você tem uma super tranquilidade, você acha tudo certo, e as coisas se escondem nesses pequenos meandros. E aí já foi, né? Já foi. Então, eu sinto isso mesmo, que a gente precisa estar presente, né? Como educador, como pai, como mãe, a coisa mais importante é a gente ter esse conhecimento dessas fases para entender essas curiosidades, para entender esses processos e depois estar presente para saber em cada situação, tendo esse conhecimento, como lidar sem tentar não criar uma situação psicológica mais complicada, quando é desnecessário, por exemplo, uma criança brincando com outra criança, são duas crianças mais ou menos da mesma faixa etária, descobrindo os seus corpos, e isso está tudo certo, né? Mas continua olhando, né? Para ver até se as duas estão equiparadas neste conhecimento, nessa investigação, se estão todos dentro da mesma ingenuidade, da mesma infantilidade.
né? Que se tiver e não estiver machucando, e não estiver criando uma situação constrangedora para nenhuma delas, ok, observa, porque aquilo não vai fazer mal, né? Porque são crianças, se for como crianças, estou falando 6, 7, 8 anos, né? Porque depois disso ela começa a perceber. E aí, quando ela começa a perceber, você já pode começar a conversar melhor sobre tudo isso também, né? Deixar as brincadeiras, tal, mas de uma forma e tentando fazer com que ela entenda que ela também tem que se proteger de tudo isso que a gente está falando, do lado negativo dessa história, e não é porque o outro lado, que é um lindo, maravilhoso, da descoberta do corpo, do prazer, da sexualidade, do carinho, do toque, enfim, coisas que são muito legais, não são um problema. Ela pode, desde que não machuque, que não prejudique, isso é bacana, isso é lindo, mas que tudo vai ter que acontecer muito devagarzinho, no tempo que ela vai crescendo, que ela vai ficando maior, que ela vai descobrindo, e ao mesmo tempo não dando espaço para aquilo que é de negativo, que é a imposição, é a agressão, é o roubar a infância, é uma série de coisas que podem trazer algo muito negativo, né? Ao mesmo tempo, lembrando que são símbolos, e esses símbolos a gente que precisa dar. Uma coisa que eu acho bem interessante, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, eu acho importante trazer a questão dos símbolos, que é o que a gente imita, né? Então, por exemplo, ai, princesa, é péssimo, princesa. Por que princesa é péssimo? Princesa é péssimo porque começou a trazer o príncipe da princesa uma questão ligada ao poder e ao dinheiro. Mas para a criança não está ligado ao poder e ao dinheiro, está ligado ao amor e à bondade. Né? O príncipe, a princesa, é aquele que é bom, que acolhe, que é afetuoso, que quer encontrar o seu amor, né? É bonito. A gente, enquanto adulto, que colocou naquele lugar, né, mais real, né? Mais verdadeiro. Mas para criança é um outro símbolo. Né? É lúdico, né? É muito lúdico. E foi uma fase, né? Assim, grande, tem uma fase hoje, as crianças ainda têm essa relação com as princesas, mas elas começam a ter algumas outras referências. E quais são essas referências do belo, do saudável, do bonito hoje? Em cada contexto social tem a sua. Então, pera um pouquinho, cuidado também para você dizer que aquela lá não é legal e a sua é que é legal. Se aquilo, na sociedade que ela se encontra, né, é exaltado como positivo, é aquilo que ela vai imitar. É uma imitação também, e é aquilo que ela vai imitar, porque é aquilo, aquele lugar que ela almeja. Né? É o desejo social apresentado, constituído. E que não importa se é na menina que dança o funk ou na princesa Cinderela. São referências, né? São referências daquele grupo social que valoriza aquilo. Então, a criança vai valorizar o que o seu grupo social valoriza. E aí você não pode chegar que valoriza o funk para a criança que valoriza a princesa e falar que princesa, não, o príncipe é malvado, porque ele rouba, porque ele é rico, porque ele tira. Opa, pera um pouquinho, você está destruindo um conceito dessa criança dentro de algo que ela valorizou por alguma situação que ela viu de beleza e bondade trazido pela família, pelo contexto familiar. Né? A mesma coisa a menina que gosta e acha bonito as dançarinas do funk. Com certeza, a família dela acha aquilo incrível, acha aquilo maravilhoso, sabe? Tem representações que a gente tem que entender que é simplesmente um símbolo. E aí não é real. Mas a gente pode falar isso para a criança. Vamos brincar disso, né? Vamos representar lá na teia, a gente usa o teatro para isso. As crianças representam muitas coisas. Elas, inclusive, representam o adulto, pai, mãe. Elas representam, mas elas têm total consciência
de que elas estão representando, né? Tem um momento de se vestir, de se paramentar para aquela representação. E tudo bem, se isso está claro, né? Ela não é aquela criança que a gente vai adultizar, ela acreditando que porque ela faz uma mãe, ou porque ela faz uma dançarina, ou porque ela faz não importa, que seja uma coisa adulta, que ela é aquilo, é uma representação, né? Então, é só esse cuidado, e esse é um cuidado assim, muito da escola também, de levar dessa forma, e da família, né? De levar dessa forma também, que tudo é um jogo, uma representação.